Capítulo 4. A criança como refém, o silêncio aprendido e as marcas visíveis. Há sofrimentos que não são silenciosos. Eles aparecem no rosto, no olhar que perde o brilho, na atenção que se dispersa, na expressão que revela infelicidade antes mesmo de qualquer palavra. Nem toda dor infantil é invisível. Às vezes ela está ali, clara, exposta, pedindo para ser vista, e mesmo assim pode ser ignorada. Há crianças que não conseguem esconder o que sentem, porque o corpo fala antes da boca. O rosto revela cansaço emocional. A postura revela insegurança. O comportamento revela tensão. Quando o ambiente se torna imprevisível, a infância não encontra espaço para leveza. E quando a tensão se repete, ela deixa marcas. Marcas internas e externas. Marcas no modo de olhar, no modo de reagir, na dificuldade de se concentrar, na ausência de espontaneidade. Uma criança não deveria aprender a conviver com gritos como se fossem normais. Não deveria se acostumar com objetos sendo quebrados ao redor. Não deveria associar brinquedos, símbolos naturais de alegria, a momentos de tensão. Quando o ambiente perde previsibilidade, a criança perde segurança. E quando perde segurança, começa a se recolher. E é aí que o sofrimento visível encontra o sofrimento silencioso. Quando a criança deixa de falar o que sente, porque aprende que falar não muda nada. É quando o pedido vira sussurro. Depois, pensamento. Depois, desaparece. O silêncio de uma criança não nasce do nada. Ele é aprendido. Aprendido quando o choro não encontra resposta. Quando a palavra é ignorada. Quando o pedido é adiado. Quando a verdade é tratada como incômodo. E a criança percebe algo que nenhum adulto gostaria que ela percebesse, que sua dor pode ser invisível. Uma criança não escolhe o silêncio por maturidade, ela escolhe por proteção interna. É o mecanismo natural de sobrevivência. Se falar causa desconforto, ela para de falar. Se insistir causa tensão, ela para de insistir. Se pedir não gera resposta, ela para de pedir. O silêncio não é paz, é defesa. E quando esse silêncio se instala, a criança começa a se adaptar ao que não deveria ser normal. Adapta-se à ausência de quem deveria protegê-la. Adapta-se à falta de escuta. Adapta-se à sensação de não ter voz. Esse é o ponto em que a infância começa a perder cor. Ser refém não é apenas estar preso fisicamente. Ser refém é estar emocionalmente impedido de se expressar. É quando a criança sente, mas não pode dizer, quer, mas não pode pedir, percebe, mas não pode confirmar. Ela começa a medir palavras, a evitar temas, a sorrir quando não quer sorrir, a aceitar quando não concorda, e ninguém percebe, porque por fora parece calma, mas por dentro ela está aprendendo a se calar para sobreviver ao ambiente. O silêncio aprendido é uma das marcas mais profundas que podem se formar na infância. Não porque destrói de imediato, mas porque corrói lentamente a confiança. A criança passa a acreditar que sua voz não importa, seus sentimentos são exagero, seus pedidos são incômodos, sua verdade é questionável. E quando isso acontece, algo essencial se fragiliza, a segurança interna. Uma criança segura fala, uma criança refém se cala. Existe um detalhe que muitos adultos não percebem. A criança nunca deixa de desejar proteção. Ela pode
parar de pedir, mas não para de desejar. O desejo continua vivo, silencioso, muitas vezes invisível. É um desejo que não grita, mas pulsa. Quando ela não encontra proteção onde espera, ela não deixa de precisar. Ela apenas aprende a esconder. E esconder necessidade não é maturidade, é solidão emocional. O silêncio aprendido também cria outro risco. A criança começa a duvidar do que sente. Se ninguém valida, ela questiona. Se ninguém escuta, ela se recolhe. Se ninguém responde, ela se adapta. E essa adaptação pode parecer estabilidade para quem olha de fora, mas na verdade é resignação. Ela não está tranquila, ela está condicionada. É por isso que a presença de quem escuta de verdade é tão vital. Não se trata de firmeza contra a criança. Criança não precisa de dureza dirigida a ela. Criança precisa de firmeza a favor dela. Precisa de adultos firmes na proteção, claros na orientação, seguros na postura, seguros, mas suaves na voz quando falam com ela. A firmeza é para o ambiente, a proteção é para a criança, a escuta é para o coração dela. Uma criança que sabe que é ouvida cresce com coragem. Uma criança que aprende a se calar cresce com receio. E receio não combina com infância. Infância combina com expressão, pergunta, curiosidade, confiança, proteção real. Quando o silêncio se torna hábito, a criança deixa de compartilhar não porque não tem o que dizer, mas porque não vê sentido em dizer. E é aí que o dano deixa de ser momentâneo e passa a ser estrutural. Não é uma tristeza passageira, é um padrão que pode acompanhar por anos. O silêncio aprendido não some sozinho. Ele precisa ser substituído por escuta, por resposta, por presença verdadeira. A criança nunca deveria aprender a se calar para se proteger. Ela deveria aprender a falar para se fortalecer. O ambiente que acolhe a voz infantil constrói segurança. O ambiente que ignora constrói retração. E retração não é disciplina, é medo disfarçado de obediência. Quando se fala em proteger a infância, não se fala apenas de segurança física. Fala-se de proteção emocional. Da liberdade de dizer o que sente sem punição invisível, da certeza de que sua palavra tem peso, porque a criança que pode falar cresce com confiança. A criança que aprende o silêncio cresce tentando não incomodar, e nenhuma criança nasceu para viver tentando não incomodar. Ela nasceu para ser ouvida, orientada, protegida e respeitada. O silêncio aprendido é o oposto disso. Por isso, mais do que ensinar a criança a falar, é preciso garantir que exista quem esteja disposto a escutar de verdade. A voz dela, silenciada, grita ao coração do pai silenciado. E o pior, o protetor é impedido de proteger.